Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que bom, casa cheia. Pena que hoje o Sérgio não trouxe o microfonezinho da Madonna para eu caminhar para lá para cá, mas a gente se vira com esse aqui, tá ótimo. O tema da nossa noite hoje, pessoal, é sobre saúde e, mais especificamente, de que forma a nossa mente constrói quadros de doença, de que forma a nossa mente constrói quadros de cura. Todos nós, invariavelmente, desde a nossa infância, passamos por vários tipos de exposições a vírus, moléstias, doenças que trazemos de outras épocas. De vez em quando, seja através de uma gripe ou qualquer circunstância, o nosso corpo pode adoecer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ter saúde, é a soma de 3 fatores: o equilíbrio fisiológico, o equilíbrio emocional e o equilíbrio socioeconômico. Termos as condições de honrar os nossos compromissos, de nos sustentarmos financeiramente. Sempre que um destes pontos se desequilibra, nós temos a ausência da saúde, porque um interfere no outro. Nós conhecemos praticamente todos aqui aquele velho ditado: mente sã, corpo são. É muito mais do que uma filosofia. Mente sã, corpo são. Ou seja, se a mente está boa, o reflexo é no corpo e o corpo também estará bem. Isso é ciência comprovada pelos cientistas. Alguns cientistas da Universidade da Califórnia, de Los Angeles, fizeram um estudo nesse sentido. Eles pegaram um grupo de portadores do vírus HIV e colocaram numa sala de cinema por aproximadamente 4 horas. Lá, eles passaram uma série de filmes de comédia clássica, aquelas comédias antigas, boas, Os Três Patetas, Carlitos, entre outros. Foram 4 horas de descontração e de risos. Mediram qual era o índice de imunidade destes portadores do vírus antes da sessão de cinema e após a sessão de cinema. Todos eles tiveram um aumento significativo de uma proteína chamada imunoglobulina, que é a responsável por defender o nosso organismo de vírus, de invasores, seja lá do que for. Todos eles, sem exceção, tiveram, através de uma sessão de risos, o aumento da imunidade do corpo. Ao contrário, pegaram um outro grupo de jovens, sadios, colocaram na mesma sala de cinema com outra proposta de filmes. Eram filmes de violência, filmes de guerra e sexo explícito. Muitos já saíram da sala resfriados e todos tiveram, ao final da sessão, uma queda brusca da sua capacidade imunológica. A ciência comprova que a nossa mente, vibrando no bem, vibrando no otimismo, vibrando em coisas positivas, o nosso organismo corresponde positivamente. Não é difícil concluirmos que toda série de mazelas humanas, todo o lixo mental que nós costumamos carregar conosco, são as principais fontes de doenças que nós adquirimos ao longo de uma existência. Os nossos rancores, as nossas mágoas, aquela capacidade que nós temos limitadíssima de perdoar,
Quantas pessoas, às vezes entre o casal ou na família, jamais vou esquecer aquilo que tu me fez há 20 anos atrás. Carrega uma mágoa, carrega aquela dor de que lhe foi ferido durante décadas. Lixo na alma. O ódio daqueles que de alguma maneira nos prejudicaram financeiramente, que de certa forma nos tiraram parte da condição financeira ou do patrimônio. Ódio esse que muitas vezes persiste por muitas encarnações. São infinitos os lixos mentais. A inveja, coisa terrível, a criatura que praticamente digere ácido todos os dias, quando vê o seu colega de trabalho, quando vê o seu vizinho, o seu parente conquistando algo melhor, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista emocional. Aquilo corrói a criatura invejosa de uma forma absurda. Da mesma forma, a criatura ciumenta. São infinitas as fontes de lixo mental que nós produzimos. O Raul Teixeira, ele nos explica cientificamente de que forma estes raios mentais nocivos prejudicam as nossas células. As nossas células são compostas por um equilíbrio entre sódio e potássio. Cada vez que nós agredimos com os nossos pensamentos negativos estas células, elas se desequilibram. Muitas vezes a quantidade de potássio supera a de sódio ou vice-versa. E isso começa a dar origem a um processo cancerígeno. Depois que essa célula se desprende do órgão, cai na corrente sanguínea e começa a habitar outros órgãos e comprometer outros órgãos, praticamente já não adianta mais querer acabar com a origem, o pedaço que estava doente, porque a origem não é aquela, a origem não foi aquele órgão, a origem está nas condições mentais que geraram aquilo. Muitas vezes a culpa, a incapacidade de se perdoar diante de um equívoco grave, são infinitas as condições negativas, o pessimismo, a falta de ânimo, a falta de fé, a falta de esperança, o vitimismo. São muitas as circunstâncias que nos fazem agredir diariamente o nosso organismo. Há cerca de uns 3 anos, eu acho que o meu filho estava comigo, nós estávamos em casa, de repente uma gritaria na rua, na esquina, uma colisão entre 2 carros, uma colisão simples. Amassou o para-choque, quebrou um farol e a mãe, a esposa do motorista e a filha do motorista vieram bater à nossa porta para pedir um copo de água, porque o homem estava completamente encolerizado. Ele não admitia a possibilidade do carro ter sido arranhado. E o homem estava aos berros. Por mais que o outro motorista, com toda a calma, explicasse que o carro tinha seguro e que tudo seria coberto. Elas disseram que não era a primeira vez, que já havia acontecido um acidente com outro carro, e ele ficou da mesma forma, porque ele é completamente apegado aos seus bens, e sempre que existe um dano a um bem, ele fica enlouquecido. E elas nos disseram, e ele tem câncer. Não precisou falar nada, né? Nos olhos ficou entendido entre todos que a origem do câncer é essa cólera, esse apego desmedido à matéria que é transitória, que passa pelas nossas mãos. Em alguns momentos temos mais, em outros momentos temos menos, às vezes não temos nada. Mas tudo pode ser revertido. A grande questão é que nós não levamos conosco nada, nem este apego que temos aos nossos entes queridos, pai, mãe, filhos. Todos
nós viemos sozinhos e voltamos sozinhos. Sempre que permitimos que a nossa mente se desequilibre por qualquer alteração nesse sentido, nós sofreremos as consequências. O Evangelho, ele é muito claro em nos dizer que duas são as fontes dos males que nos visitam: causas anteriores de outras vidas e causas que nós criamos nessa própria vida. E nos alertam que a grande maioria dos males que nos visitam nessa vida foram produzidas por nós nessa mesma vida. É óbvio que muita gente nasce já com doenças, mas que também são os reflexos dos comportamentos equivocados de outros tempos. Só muda a data da consequência. A origem continua sendo a mesma: nós. E da mesma forma que nós temos a capacidade de nos destruirmos, nós temos a capacidade de nos curarmos. Porque a mente, como vimos no exemplo lá da Universidade da Califórnia, ela serve tanto para produzir os efeitos curativos, quanto para produzir os efeitos destrutivos. Está em nós a capacidade da destruição ou da cura? Depende da forma que nós utilizamos os nossos pensamentos. A grande questão é o quanto nós compreendemos que somos os responsáveis pelos danos do nosso corpo. E segundo, o quanto nós compreendemos o poder da nossa mente diante dessas situações, para piorar o nosso estado ou para melhorar a nossa condição. O Divaldo, ele relata numa palestra que uma mulher que frequentava as palestras junto com o pai, com o filho, lá em Minas Gerais, eram frequentadores assíduos das palestras. Num determinado momento de uma visita do Divaldo lá em Belo Horizonte, ele relata que o filho e o esposo o procuraram porque a mulher, apesar de ter feito consultas com vários especialistas, ela se acreditava estar com câncer. E os exames e os médicos afirmavam que não, ela não estava. Ela cristalizou a ideia de uma maneira tão forte que ela estava doente, que ela procurava algum médico que pudesse lhe confirmar a teoria. 2 anos se passaram, até que numa nova visita do Divaldo, estava o pai e o filho na palestra, e o procuraram para dizer que, de fato, agora ela tinha contraído câncer. A capacidade da mente de destruir. A minha mãe, ela vive num estado depressivo já há muitos anos, e eu disse para ela: mãe, a mãe não vai morrer por outra causa a não ser do medo de morrer. Ela tem tanto medo de morrer que ela deixa de viver. E esse medo de morrer, a ansiedade com as ameaças, com o vírus, ela já era assim muito antes de pandemia. Álcool na mão, máscara. Já passaram praticamente 2 décadas e ela não vive. Ela vive no ostracismo, com medo de se contaminar, com medo de viver. Vai morrer das consequências, e os espíritos confirmaram numa determinada sessão mediúnica. O medo dela é tão grande que o padecimento, os danos que ela gera ao próprio cérebro e ao organismo são maiores do que qualquer ameaça de qualquer vírus. Quantas pessoas nós conhecemos que se comportam dessa maneira? Porque existe uma diferença entre estar doente e ser doente. Todos nós podemos estar doente por algum tempo, mas há pessoas que são doentes. E todas as doenças que podem aparecer na moda, elas vão afirmar que têm. São pessoas que buscam estar nessa condição. Eu tenho uma tia, não vou revelar o nome aqui,
Mas o YouTube, se ela assistir, ela vai saber que é dela que eu estou falando. Desde que eu me conheço por gente, ela já morou em casas, já morou em vários endereços. Aqui no Balneário foi tua vizinha. Não há rua que ela não tenha brigado com todas as vizinhas. Morou num prédio também no Balneário, brigou com todos os vizinhos. E ela se acha a pessoa mais amorosa do mundo. Assim, Franco, eu sou tão boa, eu não sei por que as pessoas brigam tanto comigo. Não bastasse o lixo mental que ela sempre alimentou através da inveja das vizinhas, da fofoca, da maledicência, o lixo mental da alimentação. Nunca controlou o que comia. Fumava. Não preciso dizer que ela possui toda sorte de doenças. A mais severa de todas, que é a diabetes, já lhe consumiu 4 dedos de um pé e praticamente metade do outro pé. A grande questão é, a fonte da doença cessou? Não. Ela continua igualzinho. Com o mesmo pensamento, com a mesma ideia, belicosa, adora uma briga. Infelizmente, o corpo padece pelo lixo mental que ela produz no próprio corpo. E se vê injustiçada pela vida. E se vê injustiçada porque as vizinhas, as parentes têm saúde e ela não tem saúde. A grande questão é o quanto nós temos esta consciência. E o segundo ponto é usar o conhecimento a nosso favor. Quando Jesus fez as suas curas, ele fazia 2 tipos de pergunta. A primeira pergunta era: o que queres de mim? E a pessoa dizia o que queria. A segunda pergunta era: tu crês que eu posso te curar? Jesus já sabia, obviamente, o que a pessoa buscava. Mas a segunda pergunta sempre foi: tu crês que eu posso te curar? Porque não basta acreditar que diante de qualquer dificuldade fisiológica ou qualquer outra, que vai bastar pedir ajuda a Deus. Está lá no Evangelho. Batei a porta, ela se vos abrirá. Toparás com pedras, afasta-as tu mesmo. Significa dizer que não adianta nós nos colocarmos na condição de meros receptores da misericórdia divina, de fazermos promessas, fazermos barganha. Se queremos mudar o estado de coisas, se queremos viver em equilíbrio e com saúde, o primeiro ponto é a mudança de comportamento. Identificar o que nos meus pensamentos, o que na minha conduta, o que nas minhas palavras eu estou indo de encontro e negando e evitando caminhar de acordo com os preceitos que Jesus ensinou. Primeira questão é a autopercepção, o autoconhecimento. Olhar no espelho, isso aqui não é legal em mim. Isso aqui é fonte de desequilíbrio. E diante da possível moléstia que já possa ter sido instalada no nosso organismo, mudança de comportamento e a confiança em Deus. Acreditar, sim, que podemos e temos a condição de mudar o estado de coisas, independente da gravidade do nosso problema. Existem pessoas que simplesmente não creem que seja possível. Estas nunca alcançarão o equilíbrio. Há outras que, independentemente da gravidade do problema, assumem uma postura de guerreira, de fé inabalável, de confiança, e vão em busca dos seus objetivos, e nós vemos operar verdadeiros milagres. Criaturas que combatem doenças gravíssimas e superam. Outras sucumbem
a força da mente neste processo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá, bem no início, um texto que fala o ponto de vista. E esse ponto de vista que o Espiritismo nos mostra, nos dá a condição de compreender que os problemas que nos cercam existem, estão dentro de um contexto de percepção. Que dependendo do grau de importância que eu dou aos problemas, eu posso me desequilibrar ou eu posso passar por aquele problema de uma maneira mais equilibrada. Esse ponto de vista mostra que tudo que nos acontece aqui é passageiro. Todas as dores são passageiras. Mostra que a nossa passagem na Terra é muito breve. O que nos espera é a continuidade, é o infinito. Aqui é apenas um capítulo da nossa história. Então o problema que bate à nossa porta hoje, ele não é definitivo. E ele é reversível, desde que eu acredite que ele seja reversível. Os estoicistas, muito antes do Espiritismo, já diziam: o problema não é o problema em si, é a minha percepção sobre o problema. Quanta importância eu dou para esse problema? E se eu sei que isso é relativo, isso vai passar, isso é temporário, que tudo tem um caráter de ensinamento, de aprendizado, mas acima de tudo, eu estou criando as circunstâncias do aprendizado através da dor, que eu posso mudar o estado de coisas. A grande questão não é o que a vida pode fazer por mim. Não é aquilo que eu quero que a vida faça por mim. É o que eu mereço através daquilo que eu faço para que a vida me entregue aquilo que eu quero. Eu preciso trabalhar para que isso aconteça. Não basta a posição de inércia, não basta a posição de espera para que Deus, para que os espíritos resolvam os problemas. Nós temos a capacidade, nós temos o poder na nossa mente de realizar muitas coisas. E lá no Evangelho, que nos fala sobre a fé divina e que nos fala sobre a fé material, nós temos justamente a explicação disso tudo. E eu vou ler bem rapidinho para vocês o que os Espíritos nos falam. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer aquele que duvida de si. Os Espíritos já dizem que, do ponto de vista material, se eu tenho um objetivo, e eu confio, e eu tenho fé, e eu tenho determinação para alcançar esse objetivo, eu alcanço. Diferente daquele que duvida: eu não sei se eu vou conseguir. Eu acho que não vai dar. Já perdeu de largada, não vai conseguir mesmo. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que pode vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que não possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode dar lugar a que se executem grandes coisas. E para concluir, os Espíritos nos dizem: cumpre não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Aí vem a questão da saúde.
Aí vem a questão da mudança dos quadros que nós enfrentamos do ponto de vista orgânico. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí ocorre que aquele que, a um grande poder fluídico normal, junta a ardente fé, pode, pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo, porque Jesus disse aos seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Significa dizer que essa força fluídica, essa determinação, essa vontade dirigida para a mudança do quadro pode ser aplicada a outros e em nós mesmos. Por isso que Jesus disse, sois deuses. Então, essa é a informação mais grandiosa que Jesus trouxe, que nós somos parte de Deus. Significa que nós temos poderes que nós não utilizamos, que nós temos poderes que ignoramos, poderes que desconhecemos, mas estes poderes, bem utilizados, operam verdadeiros milagres na direção do outro e na direção do meu próprio equilíbrio. Basta que eu acredite, basta que eu busque o conhecimento, basta que eu busque a modificação dos comportamentos que, porventura, estejam me atrapalhando. Ter essa fé, ter essa coragem, ter esse entusiasmo pela vida, nos darão o combustível necessário para superar qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de doença. Não há nada que a gente não consiga alcançar se nós sabemos que somos deuses. Então não é o que Deus pode fazer por nós, é o que nós podemos fazer com o poder que Deus nos deu. O que eu posso fazer com esse poder? Eu posso fazer muitas coisas. Eu preciso compreender este poder. Eu preciso entender que eu sou filho dele e que eu tenho essa capacidade. Basta que eu tenha fé, que eu acredite, que eu tenha coragem para enfrentar todos os obstáculos com esperança, com fé, com entusiasmo. Que quando nós agimos dessa forma, como disse o texto, os espíritos vêm em nosso socorro. A ajuda só chega quando nós nos ajudamos. Enquanto nós nos sentirmos coitadinhos, vítimas, nada vai mudar. É preciso coragem, é preciso ter fé. E o Evangelho, a doutrina espírita, está repleta de consolações, de informações que nos impulsionam para esse lado positivo da vida. A vida passa muito rápido para desperdiçar com tristeza, com mágoas, com esses lixos mentais. Nós temos toda a capacidade do mundo de ter o equilíbrio emocional, o equilíbrio da saúde, desde que saibamos usar bem a nossa mente. Obrigado pela paciência de vocês, o tempo passou rápido. Até a próxima vez.